queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos para o livro de história, vamos lá para a página 33. Hoje nós vamos falar sobre transformações ocorridas na cidade. Acompanhe a leitura, vamos lá. Não esqueçam de colocar o nome e a data, tá bom? Então vamos começar com a nossa leitura. Vamos lá. Nos dias de hoje, o nível de urbanização dos ambientes aumentou muito em relação aos primeiros tempos da humanidade. Para se ter uma ideia, no nosso país, o índice de pessoas vivendo em cidades ou a taxa de urbanização é de 85%, maior que a média de países europeus que possuem 75% de urbanização. E até mesmo à frente da média mundial, que é de 52%. Nem sempre esse índice foi tão alto e nos primeiros municípios sequer havia uma distinção bem definida entre cidade e campo. As primeiras cidades. Como a organização dos primeiros assentamentos era baseada majoritariamente na agricultura, as primeiras cidades humanas foram formadas às margens dos rios abundantes, pois boa colheita dependia da boa irrigação do solo. Nas primeiras aldeias, que posteriormente evoluíram para as cidades, as principais características ainda presentes em nossos dias são o perímetro definido, campos agrícolas deixados separados do resto da comunidade ou pastos que circundavam moradias permanentes, depósitos para guardar alimentos e objetos e cemitérios. Como se pode perceber, a distinção entre cidade e campo não era bem definida. Por muito tempo, acreditou-se que a região da Mesopotâmia abrigava as primeiras cidades humanas, como Ur, Nippur, Lagash e Uruk. Cerca de 10.000 anos antes de Cristo, essas cidades, já naquela época, comportavam um número de habitantes de mais de 1.000 pessoas e eram essencialmente militarizadas para proteger as riquezas geradas pela agricultura. Entretanto, foram descobertos vestígios arqueológicos de outras cidades humanas na pré-história, como Lepinski-Vir, na Sérvia, datados de 8,5 mil anos antes de Cristo, além das cidades na China e Índia antiga. Página 34. Apesar desses requisitos locais, o número de habitantes não é suficiente para definir o que é de fato uma cidade. Devemos levar em conta que tipos de atividades são desempenhadas nela, principalmente as que diferem da zona rural. Em especial, a função política. Aliás, a função política é a principal causa da fundação de uma cidade. Lembremos que a palavra política deriva do grego polis, que quer dizer cidade. Depois da Revolução Industrial, iniciada no final do século XVIII, as cidades se tornaram um centro de população industrial. A presença de fábricas influenciava o ritmo do crescimento urbano. Quanto mais indústrias numa cidade, mais acelerado o processo de urbanização. Na segunda metade do século XX, as cidades se foram. Além de polos industriais, grandes centros de serviços como bancos, empresas de tecnologia da informação, repartições de saúde, educação, etc. A cidade tem por característica principal o seu ritmo de vida bastante veloz. Esse ritmo acelerado ajuda a dinamizar as trocas de cultura e provoca mudanças constantes na sociedade. E esse é o principal ponto que a diferencia atualmente do campo. A industrialização foi um divisor de águas.
Com a instalação de fábricas no meio urbano e as atividades econômicas girando cada vez mais em torno da indústria, a cidade começou a ter mais visibilidade no meio rural. Para se ter ideia, no início do século XX, apenas 15% de toda a população mundial estava nas cidades. Vamos para a página 35. Ser humano versus tecnologia. A vida em sociedade propiciada pela sedentarização acarretou uma aceleração do domínio do homem sobre a natureza e avanço da tecnologia, que por sua vez trouxe mais mudança ao nosso modo de vida. Como vimos, a industrialização transformou radicalmente a sociedade, atraindo mais pessoas para a cidade e ocasionando uma inflação dos centros urbanos. Pela primeira vez, o desenvolvimento tecnológico para outras áreas que não fossem a agricultura e a produção de alimentos se tornou a mola propulsora do processo da humanidade. Tal processo foi consolidado com a ideia de globalização, que pressupõe uma aproximação mundial das comunidades humanas através de meios de comunicação cada vez mais avançados, como a internet. Página 36. Com a popularização da internet, cada vez mais meios de comunicação, como a carta, caem em desuso na preferência social. Diferentemente dos primeiros povos ou dos povos originários que habitaram nosso país, cuja transmissão de conhecimento se deu tradicionalmente de modo oral. As tecnologias de comunicação aproximaram pessoas de várias partes do mundo, incorporando práticas textuais, audiovisuais e inteiramente digitais. O ser humano, ao longo da história, desenvolveu diferentes meios de comunicação que aproximaram as pessoas e estreitavam relações entre os povos. Esse desenvolvimento, porém, como toda a história humana, não ocorreu no mesmo modo ou ao mesmo tempo em todas as partes do planeta. De fato, vemos que grande parcela das pessoas ainda não se integrou ao uso de tecnologias avançadas, mesmo dentro de uma mesma comunidade. Isso é um fato. Essa distinção pela grandeza e diversidade do modo de vida das cidades modernas é social, o que acaba separando grupos que possuem condições financeiras de adquirir tais recursos tecnológicos de outros que não possuem o mesmo recurso. Observaram, criança, como a tecnologia hoje é diferente da antigamente? Antigamente, nas aulas anteriores de português, se não me falha a memória, nós falamos que antigamente nós usávamos ou utilizávamos para nos comunicar com pessoas distantes a carta. Hoje em dia, com a tecnologia super avançada, nós podemos falar com esta mesma pessoa através de aplicativos, né? Então vamos para as nossas atividades. Página 37, atividade de número 1. As primeiras cidades se formaram perto de rios de fluxo abundante de água. Explique com suas palavras o que diferencia esse tipo de agrupamento com as cidades atuais. Ou seja, crianças, ainda existe a necessidade desse agrupamento, né? Então você vai explicar, tá certo? Com suas palavras. Número 2. Pesquise em jornais, revistas e na internet imagens e informações da cidade onde você mora no período em que ela foi fundada e faça um comparativo com os dias atuais. Com seu professor e seus colegas de sala, debata sobre as mudanças que ocorreram na sua cidade ao longo do tempo e como essas mudanças transformaram a vida das pessoas que nela habitam. Bom, crianças, como vocês já sabem,
Nós não estamos em sala de aula, porém vocês irão fazer essa pesquisa e irão passar para o caderno, tá certo? Então, muito bem, vamos lá para a atividade de número 3. Que fato fez com que as cidades se tornassem centros de produção industrial? Quando aconteceu? Número 4. Em sua opinião, de que forma o avanço no desenvolvimento dos meios de comunicação aproxima diferentes comunidades ao redor do mundo? Muito bem, crianças, chegamos ao final desta aula. Fiquem todos com o Papai do Céu e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!